A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui é presbítero Gesley Galvão, mais um vídeo do nosso estudo bíblico aqui com vocês. Vamos aprender a palavra de Deus. Antes mesmo de começar esse nosso estudo, eu quero pedir para você deixar o seu like. Deixe o seu like para que nós possamos avançar com os ensinos, com os alertas que estamos trazendo para vocês, baseado, alicerçado, fundamentado na palavra de Deus. Amém, meu irmão, minha irmã que me assiste, Deus abençoe vocês. Compartilhem, comentem, deixa aquele like abençoado, tá bom, meu irmão? Nós estamos em viagem missionária, mas deixamos aqui para vocês gravado esse programa de estudo bíblico para vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Vamos iniciar mais uma parte do nosso estudo. Quero aqui orar com os irmãos para começarmos esse estudo abençoado. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, seu bloquinho de notas e vamos avançar com esse estudo abençoado. Vamos lá. Oremos. Pai querido, Pai santo, neste momento, ó Pai, vamos iniciar mais um estudo bíblico. Abre a nossa mente para que nós possamos compreender o assunto que vamos entrar, nos debruçar. Espírito Santo, abra a nossa mente. Assim te pedimos. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar o nosso estudo. Deixa aqui colocar aqui o nosso slide. Vamos falar hoje sobre as 3 armas espirituais do cristão. Quais são? Primeiro, a palavra de Deus. Vamos lá. É interessante, irmãos, observar que nós temos aqui no nosso gráfico, no nosso slide, um texto de Mateus capítulo 4 e versículo 4, que diz assim o texto: O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Esse episódio, conforme eu já falei para vocês aqui, já citei para vocês aqui, nos estudos passados, nós estudamos e vimos que Jesus foi para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Nisso que o Espírito Santo conduz o nosso Mestre Jesus, conforme está relatado no Evangelho de Mateus, Satanás tentar o nosso Cristo, o nosso Mestre. E no que Jesus está sendo tentado, meus amados irmãos, ele está oferecendo pão para Jesus, porque Jesus estava com fome. Jesus estava em um jejum muito forte, muito poderoso, né? Um jejum de 40 dias, 40 noites. Jesus estava sem se alimentar e o inimigo oferece pão para Jesus. E Jesus vai dizer que não só de pão vive o homem, mas das escrituras, da palavra de Deus. A arma do crente, irmãos, ela não se constitui em coisas materiais, em coisas visíveis pelos olhos materiais, nossos olhos físicos, humanos, mas é uma palavra dessa que nós temos, que é a palavra de Deus, é uma arma, é uma das 3 armas que vamos estudar aqui nesta noite. Olhe bem, nós temos aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejamos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação. Isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Na primeira carta, interessante os irmãos observarem, que na primeira carta de Pedro, eu vou abrir com vocês esse texto, esse eu quero ler com vocês, é interessante observar que Pedro está citando aí, meus amados irmãos, o leite espiritual, né? O leite espiritual, dito aí como leite racional, né? Do entendimento, porque muitos não querem o conhecimento da palavra de Deus. Você vai olhar, irmãos, que as pessoas estão mais gostando de vídeos de tragédia, as pessoas gostam mais de vídeos de violência, assuntos fatalistas, né? Então,
Interessante que a palavra de Deus, ela é o nosso alimento e é uma arma para o cristão, é uma arma para o crente. Veja, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2 e versículo 2, nós temos aqui: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Olha, irmãos, o crescimento é dado pelo genuíno leite espiritual, que é o conhecimento da palavra de Deus. Interessante avançarmos aqui com o nosso slide. Nós temos aqui: uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados, em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e às demais estratégias. Mateus capítulo 7, 24 ao 25, tem aqui, ó: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, olha, não é só escutar, não é só ouvir, é praticar. Olha que interessante. Assemelhá-lo-ei ao homem. Jesus vou compará-lo a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correm os rios, e assopra os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aonde é que está edificada a tua casa, meu amado irmão, que assiste-me nesta hora? Aonde é que você está edificado? A sua casa está edificada sobre uma rocha, ou a sua casa é edificada sobre areia? Conforme essa parábola que Jesus vai contar, onde essa comparação de Jesus, aonde um constrói sua casa sobre a rocha e outro sobre a areia. Irmãos, tem muita gente construindo a sua casa espiritual sobre a areia. E areia, no sentido espiritual, é pessoas que se alimentam, irmãos, de videozinho de TikTok. As pessoas não estão mais lendo a Bíblia. As pessoas não estão exercendo mais uma hermenêutica bíblica, uma exegese bíblica. As pessoas não estão fazendo mais diferenciação, irmãos, do que é uma instrução de um pastor, uma instrução de um homem de Deus, para uma instrução de um coach. Palavras de efeito, frases de efeito. Meu irmão, você não vai conseguir resistir às investidas do inimigo somente com palavrinhas de efeito. Você precisa, meu amado irmão, minha amada irmã, com urgência, caso seja o seu caso, edificar sua casa. Veja, Jesus, eu vou assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Irmãos, é prudência nossa como crente. Firmar a nossa... Olha, aqui nesse momento você está fazendo exatamente isso. Você está firmando a sua casa sobre a rocha, porque aqui eu não estou contando historinha de carochinha, não estou contando piada, não estou contando nada sobre mim. Aqui é sobre a palavra de Deus, é um estudo bíblico sistemático. As armas do cristão é a palavra, irmãos, é uma das armas que estamos estudando aqui. Vamos avançar para as próximas duas. Mas veja, a palavra de Deus é uma arma poderosa. Logo que se rende à palavra de Deus, experimenta a influência frutífera da verdade divina. Interessante que no Evangelho de João 17, capítulo 17, versículo 17, santificai-os na verdade. Santifica-os, perdão, na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando o crente lê a palavra, quando o crente, o servo de Deus, o cristão, ele lê a palavra, medita na palavra, automaticamente ele está se purificando, ele está se santificando. Interessante observar que nós temos uma outra arma aqui, que é a oração. Ainda voltando aqui na questão da palavra, irmãos, leiam a Bíblia, leiam a palavra de Deus. Precisamos estar fortemente munidos da palavra de Deus. Veja que Jesus venceu a tentação no deserto, citando textos bíblicos, citando a palavra. O próprio Jesus venceu Satanás com a palavra. E nós só venceremos
todas as tentações, todas as investidas de Satanás com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos dar essa sustentação. A oração. Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo da sua jornada para o céu. Salmo 55, verso 17 diz, né? De tarde e de manhã, e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. De tarde, de manhã e ao meio-dia. Veja, 3 horários do dia, 3 momentos do dia, o salmista está falando aqui de buscar, conversar. Preste atenção para a seguinte declaração, em Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Não se ora somente quando estamos de joelho, embora é evidente que de joelho é melhor. Como dizia aquele hino antigo, né? De joelho é melhor, de joelho é melhor. Na alegria ou na dor, na tristeza, na alegria, de joelho é melhor, de joelho é melhor. Mas, todavia, porém, contudo, nós estamos orando em espírito. Você no seu trabalho, você quando está indo para o trabalho, você quando está em um ponto de ônibus, quando você está dirigindo, quando você está no banheiro, quando você está em casa, indo para a igreja, voltando da igreja. Nós estamos orando em espírito em todo o tempo. A oração não pode parar. É uma arma. Está repreendido, Jesus. Está repreendido, Jesus. Em nome de Jesus. A gente está sempre orando. É sempre assim, né, meus amados irmãos? Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois na verdade é como se ela trouxesse um ajuste ou alinhamento para a armadura toda. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas de nossa vida. Verdade. Nós temos o jejum, que é uma ferramenta poderosa. Aliada à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do que o crente durante a jornada para o céu. Durante a nossa jornada para o céu, nós estamos em jejum. Nós fizemos jejuns para estar fazendo essa viagem missionária. Estamos fazendo. Nós fizemos um período de busca a Deus, descemos orando, buscando, dias após dias orando, madrugadas adentro orando. Por quê? Porque não é um trabalho simples, não é uma viagem ali, eu não vou fazer uma obra. Não, não é assim. Apesar que todo o trabalho nosso é espiritual, trabalho que envolve a obra de Deus, ele precisa mais do que qualquer um outro trabalho da busca pelo Espírito Santo e o revestimento das armas espirituais. Eu sei que muitos irmãos que me assistem têm seus trabalhos, vão dia a dia trabalhar, na vida comum, cotidiana, mas você precisa orar para ir trabalhar, para Deus livrar de todo o mal, até mesmo aplicar jejum contra um amigo do trabalho que está cheio de demônio, que está cheio de influências do mal, maligno, né? E você precisa estar revestido, orando, buscando a Deus. Mas no trabalho espiritual, como é evangelismo, pregação do evangelho que a gente faz, viagens missionárias, necessita-se um pouco mais dessa oração, dessa busca a Deus. E o jejum é uma arma poderosa. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina. Êxodo capítulo 34, versículo 28, eu queria ler com vocês esse texto. Vá anotando aí, meu irmão, você que tem sua Bíblia aí, que você está acompanhando esse estudo bíblico, no livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 8, olha que interessante esse texto. Eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia agora na sua casa, onde você está. Se você estiver com sua Bíblia, abra a sua Bíblia e veja. 34, versículo 28 diz o seguinte: E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. É interessante que quando Moisés desce do Monte Sinai, com as tábuas nas mãos, quando ele desceu do monte, ele não sabia, Moisés, que a sua pele do seu rosto resplandecia, depois de haver falado com ele.
falado com Deus. Deus ter falado com Moisés. Nesse período que Moisés está com Deus, meus amados irmãos, esse período em que Moisés estava com Deus no monte, a Bíblia vai dizer que o rosto de Moisés resplandecia. Veja que Moisés faz um jejum prolongado, tanto quanto Jesus fez, de 40 dias e 40 noites, sem beber e sem comer. E nesse jejum que Moisés teve com Deus, ele teve a revelação dos 10 mandamentos. Irmãos, revelação de Deus só vem por meio do jejum e da oração e da leitura da palavra. Irmãos, um crente que está revestido de poder, um crente que está cheio do Espírito Santo, ele não tem medo das trevas. As trevas não prevalecem sobre a vida desse cristão, desse crente, desse salvo, porque ele está revestido de poder, revestido da autoridade do Espírito Santo. Veja, Moisés passou 40 dias e 40 dias sem comer. É uma prática, irmãos, poderosa o jejum. O jejum é arma poderosa. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9. Olha o que diz o texto. Olha, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9. Olha o que diz. Subindo eu ao monte, a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão e nem bebi água. Logo, Moisés está aqui em Deuteronômio, falando tudo de novo. Deuteronômio é uma retrospectiva do que eles viveram no deserto. E Moisés está falando, olha, eu não comi pão, não bebi água durante 40 dias, 40 noites. E ele recebeu a revelação de Deus. A revelação da palavra de Deus por meio do jejum. No segundo livro do profeta Samuel 12, 16, 23, eu também queria ler com os irmãos esse texto. Segundo livro do profeta Samuel, é interessante vocês atentar a essa leitura. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, dos versículos 16 ao 23, como é um estudo bíblico, você precisa estar com a Bíblia e precisa estar municiado aí com o seu bloco de notas. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Aí veja, Davi aqui nessa passagem bíblica, Davi está jejuando por causa do seu filho com Betseba. Depois que Davi pecou com Betseba, Davi engravida esta mulher, e esta criança ela veio a morrer, veio a falecer. Mas Davi jejuou muito pela vida dessa criança. Nesse caso de Davi, Deus não deu vitória a Davi no que diz respeito à vida da criança. A criança partiu. Aí nesse caso, perdão, meus irmãos, nesse caso aí, nós vemos que era uma prática de socorro, uma arma, jejuar por causas impossíveis. Nós vemos vários casos de pessoas que jejuaram e Deus honrou. Nesse caso específico, esta criança talvez traria um prejuízo para a vida de Davi, muito mais do que Davi já tinha, né? Por causa do seu pecado com Betseba. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou. Mateus 4, do 1 ao 4, a gente já leu, né? A gente já passamos por ele aqui agora há pouco. E disse também para os seus discípulos fazer o mesmo. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos, nós e os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Jesus está falando aí justamente que quando ele fosse assunto aos céus, os seus discípulos iam começar a entrar na prática do jejum e da oração. Temos aqui também a igreja primitiva observava a prática do jejum, buscando orientação divina para o envio de obreiros. Veja que em Atos capítulo 13, versículo 2 e o 3, vai dizer: e servindo eles ao Senhor,
E jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a quem os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Estavam eles fazendo o quê, meus amados? Jejuando e orando. Jejuando e orando. É uma prática, irmãos. É uma ferramenta. É uma arma poderosa, o jejum aliado à oração. E na igreja primitiva, eles faziam isso, fizeram isso para envio dos obreiros. É por isso, irmãos, que nós estamos na obra de Deus, antes de fazermos uma viagem como essa, antes de sairmos para fazer a obra de Deus, nós precisamos jejuar e orar, irmãos. Porque nós não sabemos o que vamos enfrentar por aí. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião do seu ministério. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, e em fome e sede, em jejum, muitas vezes, e frio e nudez. O apóstolo Paulo falando das guerras que ele enfrentou nessas condições aqui, ó, em jejum, sede, vigílias, orando, oração, jejum, guerra, irmãos. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Que nós possamos, esse ano 2025, passar mais períodos em jejum, mais do que passamos no ano passado. Jesus Cristo, nosso maior modelo. Aí nós temos aqui, vencendo o diabo com a palavra. Na próxima aula, nós vamos estudar esse assunto, irmãos. Vencendo o diabo com a palavra. Eu quero, mais uma vez, agradecer a cada um de vocês que estão aqui nesta live de estreia, recebendo a instrução desse estudo bíblico que estamos trazendo para vocês. Então, meus amados irmãos, minha amada irmã, que me acompanha aqui nesta live de estreia, nesse estudo bíblico abençoado, eu peço a você, minha irmã, que deixe o seu like, compartilhe. Nós estamos fazendo a obra de Deus, a obra missionária. Se você sentir no seu coração de ofertar, está aí na descrição, plante sua semente. Muitos irmãos que preferirem também ajudar a obra de Deus com depósitos, né? Muitos irmãos preferem. Estou deixando aqui para vocês os meios e vou deixar para vocês também um pouquinho do nosso projeto missionário, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo estudo, em nome de Jesus. Quero agora vos falar de um banco que foi aberto na terra da Palestina, na cidade, no deserto. O dono do grande banco é o nosso Pai Celestial. Jesus Cristo é o gerente e nós somos os clientes do Banco Universal. Fé, jejum e oração temos que depositar. Quem depositar muito pouco vai ganhar. Tem que ser conta corrente e sempre movimento.